Olá, então vamos iniciar agora o conteúdo do nosso curso de Biologia Molecular 1 para curso de bacharelado de Biomedicina da Unirio. Então, eu estou fazendo isso provisoriamente via um canal do CIB, que é o Seminário do Instituto Biomédico, porque eu deixei para fazer o meu canal, né, particular. Hoje eu ainda não consigo vincular as transmissões para o meu canal particular. Então, eu vou fazer provisoriamente via o CIB, tá? Via o canal do CIB. Eu estou tentando fazer ele ser privado, fazendo convite para vocês, ou eu já postar o vídeo. Vamos ver até o final da semana, eu já vou ter algo mais definitivo e a gente talvez tenha um padrão, tá? Então, esse é o meu segundo vídeo. Então, a gente já está fazendo alguns ajustes. Então, o conteúdo de hoje que a gente vai abordar é a estrutura do DNA e do RNA. Então, a gente vai ver algumas questões relacionadas a isso. Então, vamos lá. Eu acho que essa é a imagem clássica que vocês conhecem do DNA, né? Você já deve ter visto alguma coisa até na disciplina de genética, alguma coisa no ensino médio. Então, essa é a imagem que vocês têm quando a gente fala de DNA, uma dupla hélice, tá? Então, essa dupla hélice, ela tem um padrão, geralmente ela nos oferece isso que a gente chama de cavidade menor, e isso aqui que a gente chama de cavidade maior, tá? Então, essa dupla hélice é constituída de duas cadeias polinucleotídicas que interagem através das bases nitrogenadas por interação química do tipo ponto-hidrogênio. Então, estou falando dessa forma, a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Essas cadeias polinucleotídicas, que nem o nome sugere, são cadeias, né, constituídas por subunidades menores, que são os nucleotídeos, daí o nome, cadeia polinucleotídica. Uma analogia que a gente pode fazer é que nem uma parede de alvenaria é constituída de tijolo, então as subunidades são os tijolos, que nem um livro é constituído de folhas, então a subunidade é a folha. No caso do DNA, a subunidade é o nucleotídeo, tá bom? E o que vem a ser o nucleotídeo? Então, isso aqui é um exemplo de nucleotídeo, né? O nucleotídeo, ele tem três componentes básicos. A base nitrogenada, tá? Essa base nitrogenada é ligado através de uma ligação glicosídica a um açúcar, que no caso é um açúcar específico, um açúcar de 5 carbonos. Então, aqui é carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Esse açúcar, nessa estrutura cíclica e com esse padrão de hidroxilas e hidrogênio que ele possui, se chama 2-desoxirribose. A base nitrogenada é ligada através de uma ligação glicosídica ao carbono 1. Nessa estrutura cíclica, a gente tem 4 carbonos, o carbono 5 fica fora dessa estrutura cíclica e ele é ligado a um ácido fosfórico, através de uma ligação fosfoéster, ou, mais especificamente, 5-fosfomonoéster, tá? 5 linha, porque é ligado no carbono 5, dessa estrutura da desoxirribose. Então, quando a gente tem uma base ligada a esse açúcar, e esse açúcar também ligado a um ácido fosfórico, a gente tem o que a gente chama de nucleotídeo. Bom, sobre as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas podem ter dois grupamentos, podem ser de dois tipos de grupos químicos diferentes. As purinas, que têm 2 anéis cíclicos,
e as pirimidinas, que tem apenas um único anel cíclico, tá? Então, as bases nitrogenadas presentes, ou mais frequentemente presentes no DNA, é do grupo das purinas, que tem 2 anéis cíclicos, a adenina e a guanina, e do grupo das pirimidinas, a citosina e a timina. Então, essas são as 4 bases nitrogenadas mais frequentes na estrutura do DNA, tá? Como eu estou fazendo uma transmissão ao vivo para o nosso canal, que é a forma como eu encontrei de gerar os vídeos, volta e meia eu vou dar uma parada para só checar como é que está a transmissão no programa que eu uso, tá? Bom, então, essa base, como eu falei, ela se chama adenina, as 4 opções de base, guanina, citosina e timina, mas esses nomes, eles mudam conforme essa base vai estar ligada. Então, sozinha se chama adenina. Se ela tiver ligado ao açúcar, ao carbono 1 do açúcar, ela forma uma estrutura chamada nucleosídeo. E aí já tem o nome de 2-desoxiadenosina. E quando essa base está ligada ao açúcar e o açúcar ligado ao grupamento fosfato, se chama de nucleotídeo. E o nome que a gente dá é 2-desoxiadenosina 5-fosfato, tá? Então, isso também vale para as outras bases, elas mudam de nome. Então, a base se chama citosina, na forma de nucleosídeo se chama desoxicitidina, e na forma de nucleotídeo se chama desoxicitidina 5-fosfato, e a mesma vale para as outras bases. Tem essa mudança de nome. Na maioria das vezes, as pessoas se referem ao nucleotídeo só pelo nome da base, citosina, timina, guanina e adenina, querendo se referir à forma do nucleotídeo, que tem um nome um pouquinho diferente. Talvez eu cometa esse erro ao longo do curso, mas é só porque é como frequentemente a gente se refere ao nucleotídeo, tá? Mas os nomes corretos são esses: desoxitidina 5-fosfato, desoxitimidina 5-fosfato, desoxiguanosina 5-fosfato e desoxiadenosina 5-fosfato. Bom, uma questão importante para a gente falar sobre as bases é a questão dos tautômeros. Depois o Carlos, na aula de mutação, ele vai falar um pouquinho talvez sobre essa questão dos tautômeros, porque eles influenciam nesse conteúdo de mutação. Então, talvez vocês ouçam falar novamente sobre os tautômeros na aula de mutação. Mas o que é um tautômero? É uma variação química de um composto. Então, por exemplo, a base citosina. Então, se a gente escrever essa base aqui na forma que a gente enumera o número de carbonos, o número de nitrogênios, o número de oxigênios, o número de hidrogênios, a gente vai estar se referindo no mesmo composto químico. Mas quando a gente vê como essas moléculas elas são organizadas nesse composto químico, no caso na base nitrogenada, a gente pode ter variações. No caso da base citosina, a gente pode ter variações onde um determinado hidrogênio vai estar ligado. Então isso vai influenciar aonde esse hidrogênio vai estar ligado. Logo, isso aqui são tautômeros. Apesar de ter a mesma composição química, ou seja, ter o mesmo conteúdo de carbonos, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, eles podem ter variações onde determinado elemento químico vai estar ligado. Então, aqui é uma variação que é o grupamento amino, e aqui é a forma imino dessa mesma base. Tá certo? Então,
Isso, a versão mais comum que a gente encontra normalmente no DNA é a versão amino, tá? NH2. Aqui a gente não tem um NH2, tá? E isso vai mudar o tipo de interação química que essa base pode formar. Então, as bases, elas interagem na dupla hélice do DNA através de pontes de hidrogênio, que são interações químicas entre essas bases nitrogenadas. Então, os tautômeros, eles formam diferentes tipos de interação, porque essas pontes de hidrogênio, a gente precisa de uma molécula que é chamado de doador de ponte de hidrogênio e um outro parceiro dessa interação, que é o receptor de ponte de hidrogênio. Então, os tautômeros, eles têm padrão de doador e receptor de ponte de hidrogênio distinto. Então, aqui eu estou dando exemplo da citosina e aqui tem o exemplo da guanina. Então, também o padrão de doador e receptor de ponte de hidrogênio é diferente entre os dois tautômeros. Vamos ver isso com mais detalhe um pouquinho mais à frente, como isso pode influenciar, tá? Uma informação muito importante, eu já estou apresentando para vocês algumas informações sobre a molécula DNA, mas essas informações, muitas vezes, elas foram construídas ao longo do tempo, tá? Eu já pulei direto para a informação que o DNA é uma dupla hélice. Mas isso foi construído ao longo do tempo, e uma das informações importantes para a gente chegar a essa estrutura, que o DNA é uma dupla hélice, que adenina interage com timina e guanina interage com citosina, foi os resultados de uma pesquisa feita por um pesquisador chamado Chargaff, no qual ele quantificou a quantidade de adenina, timina, citosina, adenina, guanina, timina e citosina de moléculas de DNA. E ele usou diferentes fontes. Então, aqui na primeira coluna desse quadro aqui, a gente vê diferentes fontes do DNA. E aí, o que ele fez? Ele mostrou aqui, nas outras colunas, a relação de adenina para guanina, de timina para citosina, de adenina para timina, de guanina para citosina e de purina para pirimidina. O que ele percebeu? Que a relação de adenina para guanina, ela variava entre as espécies que ele utilizou. A relação de timina para citosina seguia o mesmo padrão, também variava entre as espécies. Porém, a relação de adenina para timina era sempre 1, e a mesma coisa ele observava para a guanina para a citosina. Um número muito próximo de 1, que era o número da relação purina para pirimidina. Então, lembra que a gente está falando de adenina e guanina, que são purinas, e timina e citosina, que são pirimidinas. Então, a relação de adenina para timina era próxima de 1, a relação de guanina para citosina próxima de 1, que era a mesma relação das purinas para pirimidinas. Então, com isso, Chargaff propôs que, na estrutura do DNA, a adenina deveria interagir com guanina. E é o que a gente vê aqui nessa figura, que essa informação também vocês já devem saber, né? Que a adenina forma 2 pontes de hidrogênio com timina, aqui as 2 pontes de hidrogênio, e guanina forma 3 pontes de hidrogênio com citosina. Tá certo? Essas pontes de hidrogênio, elas só são possíveis ser formadas porque elas têm um padrão compatível entre receptor, doador de ponte de hidrogênio. Tá vendo? Então, aqui tem um receptor, na molécula de citosina tem um doador. Aqui tem um doador, aqui tem um receptor. Aqui tem um doador, aqui tem um receptor. É a mesma informação, a mesma característica que a gente observa entre adenina e timina. A diferença é que entre citosina e guanina a gente forma 3 pontes de hidrogênio, entre adenina e timina a gente forma 2 pontes de hidrogênio. Tá certo? Bom, ponte de hidrogênio, vocês já devem ter ouvido falar. Então,
para ter ponte de hidrogênio, o doador tem que ter um hidrogênio ligado ou a um nitrogênio ou um oxigênio, e o receptor pode ser um nitrogênio ou um oxigênio. Então, isso é presente na molécula de DNA, que nem a gente acabou de ver, é o que mantém as duas cadeias polinucleotídicas unidas, a temperatura ambiente, é o que permite o DNA ficar na forma de dupla hélice, a temperatura ambiente, tá? Mas essa interação química ela não é exclusiva do DNA. É uma interação química que a gente vê responsável pela estrutura terciária de proteínas. Vocês já devem ter ouvido falar isso em bioquímica, quando falou de estrutura de proteína. É observado em outras moléculas, talvez uma molécula bem famosa também é a água. Então, a água só é um líquido a temperatura ambiente pela quantidade de pontos de hidrogênio que ela forma. E ela vira um sólido a temperatura abaixo de zero, porque ela forma mais pontos de hidrogênio do que a temperatura ambiente. E ela vira um gás a temperaturas acima de 100 graus, porque essas pontes de hidrogênio são desfeitas. Bom, então aqui a gente está vendo novamente um exemplo, um trecho de uma molécula de DNA, no qual a gente pode ver novamente as duas cadeias polinucleotídicas. Elas interagem entre si através da formação das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, aqui a gente está vendo a adenina com timina formando duas pontes de hidrogênio, citosina com guanina formando 3 pontes de hidrogênio. Então, sempre no interior da molécula de DNA, a gente vai ter as bases nitrogenadas, e no exterior da molécula de DNA, a gente vai ter o que a gente chama do esqueleto de açúcar fosfato, que é composto pela desoxirribose e pelo grupamento fosfato. Então, lembrando aqui que esse grupamento fosfato ele é um ânion, tá? E isso dá uma carga para a molécula de DNA. Então, a molécula de DNA ela é carregada negativamente, em pH 7. Tá? Então, numa solução em água em pH 7, ela é carregada negativamente. Tá? Para a gente ter essa interação entre as bases nitrogenadas do doador e do receptor, ele dá uma característica interessante a molécula de DNA. Então, eu vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui. A ligação entre dois nucleotídeos é uma ligação fosfodiéster, e ela sempre ocorre entre a hidroxila do carbono 3' com o fosfato do carbono 5'. Então, vamos lá, vamos lembrar, eu falei isso um pouquinho antes, vamos lembrar aqui. Então, lembra que quando mostrei o nucleotídeo, eu falei que a base nitrogenada era ligada no carbono 1, que o açúcar, a 2-desoxirribose, tinham 5 carbonos numa estrutura cíclica, que o carbono 5 ficava fora dessa estrutura cíclica e ligado ao grupamento fosfato, ao ânion, né? Do fosfato que dá carga negativa. Então, agora voltando para essa figura aqui, eu vou explicar melhor isso. Então, essa ligação fosfodiéster, ela se dá entre o grupamento hidroxilo e o grupamento fosfato. Então, vamos aqui, ó, reconhecer o nucleotídeo. Ó. Então, o carbono 1 é ligado à base. Então, esse aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aqui está ligado à hidroxila. Carbono 4, carbono 5, aqui o grupamento fosfato. A ligação fosfodiéster sempre se dá entre o grupamento fosfato de um nucleotídeo com a hidroxila do nucleotídeo anterior. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, a hidroxila aqui no carbono 3. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui o grupamento fosfato. Então, sempre o primeiro nucleotídeo de uma cadeia polinucleotídica vai ter o grupamento fosfato livre. E aí a gente tem ali o que une, né, os nucleotídeos é uma ligação covalente, então aquela ligação de compartilhamento de elétrons, tá, que é a ligação fosfodiéster, então uma ligação forte.
E o último nucleotídeo da cadeia sempre vai ter o grupamento hidroxila 3' livre. Então, a gente fala que as cadeias elas são orientadas, elas são do sentido 5' para o sentido 3'. Para a gente ter essa interação da formação das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, que é aquele padrão que a gente falou, compatível de ponte de hidrogênio entre o doador e o receptor da ponte de hidrogênio, a gente necessita que essas cadeias polinucleotídicas elas sejam antiparalelas. Tá vendo? Para esse A interagir com esse T, ele força que essa cadeia aqui ela tenha uma orientação ao contrário dessa. Então, uma cadeia vai no sentido 5', 3', a outra vai no sentido oposto, 3', 5'. Mas lembrando, a ligação fosfodiéster, essa cadeia aqui começa aqui e termina aqui. Essa cadeia aqui começa aqui e termina aqui. Então, elas são antiparalelas. E com isso, a gente sempre consegue saber, se a gente sabe a sequência de uma das fitas do DNA, a gente, consequentemente, sabe a sequência da outra fita. Então, se essa aqui é A, C, T, G, eu sei que A interage com T e C interage com G, eu sei qual é a sequência dessa fita, tá certo? Sempre seguindo esse padrão, A com T, C com G. Bom, isso aqui é só para exemplificar por que um A não interage com C, porque a gente não tem um padrão de doador e receptor de ponte de hidrogênio compatível, tá? Bom, como eu falei no começo, a gente tem essa estrutura, então, da molécula de DNA. Essa estrutura ela tem um padrão, essa estrutura é super regular. Então, uma volta completa, vamos acompanhar aqui, ó. Aqui, ó. Então, a fita vem, passa por trás e chega aqui. Então, se eu for contar o número de bases que tem daqui até aqui, ele tem sempre número de bases regular. No caso da forma do DNA mais comum que a gente encontra nas nossas células, uma volta completa dá 10,5 pares de base, tá? Isso tem mais ou menos 34 angstroms. É uma molécula bem pequena, né? Isso forma também o que a gente chama de cavidade menor e cavidade maior. Então, já é a segunda vez que eu estou falando isso na aula de hoje, para reforçar um conceito bem interessante da molécula de DNA. Por quê? Porque as proteínas... Então, a gente vai ver muito isso, por exemplo, em replicação. Qualquer molécula que interage com o DNA, ela interage através das cavidades. Pode interagir tanto através da cavidade maior, como através da cavidade menor, tá certo? E quando a gente fala interage, a gente está falando de moléculas, são interações químicas, tá certo? Então, tem interações químicas que as proteínas fazem através da cavidade maior e fazem através da cavidade menor. Ok? Deixa eu só ver como é que está a transmissão. Tá, ok. Tá, beleza. Bom, vamos lá. Então, eu estou falando que as proteínas interagem com o DNA através de interações químicas, através da cavidade maior e menor. Por quê? Porque através da cavidade maior e menor, ela pode interagir quimicamente com as bases nitrogenadas. Ela pode interagir com o esqueleto de carbono e fosfato? Sim, pode interagir. Como eu falei, a molécula de DNA ela é carregada negativamente. Qualquer proteína que tenha carga positiva, ela pode interagir com o DNA de forma inespecífica. Ou seja, não vai interagir numa sequência específica, vai interagir de forma inespecífica só por atração eletrostática. A proteína tem carga líquida positiva, vai interagir com o DNA que tem carga líquida negativa através de interação eletrostática. Pode interagir com açúcar? Pode. Também pode interagir com açúcar, ok? Mas aí vai ser de forma inespecífica, porque ela vai estar interagindo, ela vai ter a mesma afinidade por qualquer região do DNA. Agora,
em biologia molecular, muitas proteínas elas têm funções específicas, elas se ligam a trechos específicos do DNA. Então, se elas se ligam a trechos específicos, é porque elas não interagem com o açúcar nem com o grupamento fosfato. Então, elas estão interagindo com as bases nitrogenadas. E essa interação, então, se dá através da cavidade maior e menor, porque é aonde ela onde ela consegue fazer interações químicas com as bases nitrogenadas. Como é que isso se dá? Então, aqui, ó, cavidade maior, cavidade menor. Então, agora eu vou botar só de uma outra forma, ó, cavidade maior, cavidade menor. Então, são as formas como uma proteína pode interagir com uma molécula de DNA de forma específica. Então, ela só interage de forma específica se ela interagir com as bases nitrogenadas, porque se ela interagir com açúcar ou com grupamento fosfato, ela está interagindo de forma inespecífica, ou seja, ela vai ter a mesma afinidade por qualquer trecho do DNA. Quando ela interage com uma sequência específica, por exemplo, fatores de transcrição, que se ligam a regiões promotoras de genes específicos, ela está reconhecendo uma determinada sequência do DNA. Então, ela está reconhecendo uma determinada sequência porque ela interage com as bases nitrogenadas através da cavidade maior e menor. E por que isso acontece? Porque ela faz interações químicas distintas com as bases nitrogenadas. O que as bases nitrogenadas podem... Que tipo de interação química as bases nitrogenadas podem fazer com a molécula de DNA? Bom, elas podem fazer dois tipos de interações químicas, ponte de hidrogênio e força de Van der Waals. Então, aqui, ó, ponte de hidrogênio, onde tem esse D aqui, significa que aqui é um doador de ponte de hidrogênio. E onde tem esse A aqui, significa que aqui é um aceptor de ponte de hidrogênio. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é que o padrão de doador e receptor de ponte de hidrogênio, ela é diferente se a gente compara a dupla CG com a dupla T. Outra questão para ficar mais completo essa informação é que, além das pontes de hidrogênio, ela pode interagir com uma interação química fraca também, que é chamada de força de Van der Waals, que aqui vai ser representado por esse hidrogênio aqui. Então, esse H representa que esse hidrogênio aqui está interagindo através de força de Van der Waals. E que esse M aqui desse grupamento metil também está interagindo através de força de Van der Waals. Tá? Então, a gente percebe que a dupla CG pode ser diferenciada da dupla AT por esses dois tipos de interações químicas que as proteínas podem fazer com o DNA, tanto através de ponte de hidrogênio como força de Van der Waals. E esse tipo de interação química permite diferenciar a dupla CG da dupla T, tanto como se ela for interagir através da cavidade maior. Ó, vocês veem aqui que esse padrão aqui, visto a cavidade maior, é diferente da dupla CG da dupla T, tá? Independente de onde o nucleotídeo esteja, se está na fita da direita ou na fita da esquerda. E a mesma coisa acontece se a proteína interagir através da cavidade menor. Então, esse padrão aqui ele é diferente entre a dupla CG e a dupla T. Porém, apenas através da cavidade maior é que a gente consegue diferenciar se esse G aqui está nessa fita, lembra que aqui é uma fita, que eu só estou mostrando a base, né? Está na fita da direita ou na fita da esquerda. Pela cavidade menor, a gente não consegue diferenciar isso. Pela cavidade menor, a gente só consegue diferenciar a dupla CG da dupla T. Agora, pela cavidade maior, além da gente diferenciar a dupla CG da dupla T, a gente sabe identificar... A gente não, né? No caso, as proteínas que interagem de forma específica com o DNA conseguem identificar exatamente se o G está na fita da esquerda, tá vendo aqui, ó, que tem dois aceptores de ponte de hidrogênio, que é diferente daqui. Aqui é um hidrogênio fazendo força de Van der Waals, aqui é um doador da ponte de hidrogênio. E a mesma coisa aqui, ó.
Aqui é um aceptor e um doador, aqui é um grupamento metil e um aceptor. Então, quando as proteínas interagem de forma com o DNA através da cavidade maior, ele consegue diferenciar um nucleotídeo do outro. E quando elas interagem pela cavidade menor, elas só conseguem diferenciar a dupla CG da dupla T. Bom, força de Van der Waals é uma interação química fraca que depende da distância entre os núcleos das duas moléculas que fazem a força de Van der Waals, tá? Então tem que ter uma distância ideal para que elas não fiquem nem muito distantes, nem muito perto que ocorra repulsão eletrostática. Lembrando que existe, né? Existe o núcleo, existe a nuvem de elétrons. Então, se estiver muito próximo, uma nuvem de elétrons de um bate com o do outro e ocorre uma repulsão. Quando está numa distância ideal, a gente tem essa atração, essa interação do tipo força de Van der Waals, tá? Então, isso também não é só presente na interação entre proteína e DNA, isso, inclusive, é também responsável pela estrutura terciária de proteínas e interações entre diferentes moléculas. Bom, como eu falei, o DNA ele pode ter ele tem uma estrutura bem regular, tá? E a gente tem 3 tipos de estrutura mais frequentes no DNA dentro das células. A estrutura do tipo B, que é essa que vocês veem em qualquer figura, né? Que é esse padrão aqui de 10,5 pares de bases por volta, tá? E a gente tem outras 2 estruturas que não são muito comuns, tá certo? Que é a estrutura A e a estrutura Z. Então, isso influencia no número de bases por volta, isso influencia no diâmetro da fita, isso influencia se no interior vai ter só nucleotídeo ou se vai ter um espaço vazio, tá? Então, aqui tem umas características visuais e aqui tem umas características numéricas dessas estruturas, tá? Lembrando que a B é a estrutura mais comum do DNA dentro das nossas células. Bom, outra informação interessante para eu passar para vocês sobre a estrutura do DNA é uma característica que os nucleotídeos têm de absorverem luz ultravioleta, tá certo? Então, os nucleotídeos, eles podem absorver luz ultravioleta e essa capacidade dos nucleotídeos absorverem luz ultravioleta a gente usa em vários experimentos envolvendo a molécula do DNA. Então, a gente consegue quantificar a molécula de DNA através da quantidade de luz que ele absorve. Mas a gente já sabe que o nucleotídeo livre ele absorve mais luz do que na forma de polinucleotídico, tá? Numa fita de polinucleotídico, e se essa fita é uma fita simples ou são 2 cadeias polinucleotídicas que nem no DNA, então absorve menos luz ainda. Então, a forma que os nucleotídeos absorvem menos DNA é na forma de na forma de DNA, né? Então, os nucleotídeos absorvem menos luz na forma de DNA, quando 2 cadeias polinucleotídicas estão interagindo através de ponte de hidrogênio. Então, você pode monitorar isso, inclusive. Isso é muito importante para várias técnicas, tá? Então, essa capacidade que o DNA pode ter de estar na forma de dupla fita ou de simples fita. Lembrando que o que mantém 2 cadeias polinucleotídicas unidas são as pontes de hidrogênio. Então, lembrando que as pontes de hidrogênio são interações químicas fracas, que assim como acontece com a água, quando a gente esquenta essa molécula, essas pontes de hidrogênio elas se quebram. Na água, ela sai do estado líquido da temperatura ambiente, passa para o estado gasoso quando não tem ponte de hidrogênio formada, quando você chega a uma temperatura acima de 100 graus, tá? Ou ela solidifica para um sólido
quando você abaixa a temperatura de 0 graus, porque você forma mais pontes de hidrogênio, tá certo? Então, a gente pode monitorar se uma determinada molécula do DNA ela está na forma de simples fita ou dupla fita apenas pela quantidade de luz que ela absorve. Então, aqui é um experimento, né, uma forma de a gente visualizar isso. Então, aqui no eixo Y, eu estou vendo a quantidade de luz que essa molécula de DNA absorve, e aqui no eixo X, eu estou variando a temperatura. Conforme vai crescendo a temperatura, a quantidade de luz vai, a quantidade de luz absorvida a 260 nanômetros, então, na faixa do ultravioleta, ela aumenta, tá certo? Então, a gente tem uma faixa de temperatura onde a gente não tem mudança, e a gente tem uma faixa de temperatura que ocorre a mudança, depois chega numa outra faixa de temperatura que também para de ocorrer mudança. Ou seja, quando ela está na fita dupla, a parte de transição, e quando ela vai para a fita simples. A metade desse caminho entre fita dupla e fita simples é a temperatura de desnaturação de uma molécula de DNA, quando metade das fitas está na forma de fita dupla, a outra metade da forma de fita simples, tá? E isso é usado, esse termo, temperatura de desnaturação de uma molécula de DNA, é usado em vários parâmetros, por exemplo, no PCR, quando a gente quer saber se um determinado óligo está ligado ao DNA, a gente usa esse parâmetro de temperatura de desnaturação. O Carlos vai dar umas aulas sobre PCR, ele vai voltar a falar isso para vocês, mas aí vocês já vão lembrar desse conteúdo que eu estou abordando aqui e vão entender que é devido às pontes de hidrogênio que podem ser formadas dependendo da temperatura. Outra questão que pode influenciar isso, e isso a gente vê aqui nesse gráfico, é o conteúdo de CG. Lembra que a adenina com timina forma 2 pontes de hidrogênio e citosina e guanina formam 3 pontes de hidrogênio. Então, se a gente tiver uma fita de DNA com 10 nucleotídeos, 10 pares de nucleotídeo, quanto maior a proporção de CG, mais difícil vai ser separar essas fitas, porque CG formam 3 pontes de hidrogênio e a dupla T formam apenas 2. É o que a gente pode visualizar nesse gráfico, tá certo? Aqui, ó, quanto maior o conteúdo de CG, então aqui está no eixo Y, o conteúdo de CG, no eixo X, a temperatura de desnaturação. Então, quanto maior o conteúdo de CG, maior é a temperatura de desnaturação. Então, aqui, ó, então, aqui eu estou falando em proporção, tá? Uma fita que tem 40% de dupla de CG tem uma temperatura de desnaturação menor do que uma fita que tem 80% conteúdo de CG. Tá certo? Bom, essa molécula de DNA, ela pode também, quando a gente pensa no DNA de procariotos, então o DNA de procarioto é um DNA circular e o DNA de eucariotos é um DNA linear. Então, quando a gente pensa em DNA circular, ele pode estar nessa forma relaxada ou pode estar nessa forma de torcida. Tá vendo? Parece até não adianta falar de fio de telefone, que vocês nunca viram um telefone com fio, talvez, né? Nunca viram é modo de dizer, mas difícil. No meu apartamento não tem, eu acredito que na residência de vocês também não tenha telefone com fio, né? Raro o apartamento tem telefone fixo, né? Então, o DNA ele pode ter essa estrutura de relaxado, quando a gente está tratando de uma molécula circular, ou pode ter essa estrutura super torcida, e a gente pode visualizar isso. É possível visualizar isso através de uma técnica chamada de eletroforese de DNA. Eu não vou ficar falando muito de técnica, porque o Carlos vai dar algumas aulas sobre técnica, tá? Então, existe mais para vocês saberem. Eletroforese de DNA é uma técnica de separação
baseado num campo elétrico. Lembra que a molécula de DNA ela tem carga, então você vai ter um campo elétrico, você vai ter o polo negativo, o polo positivo. A tendência é que a molécula de DNA migre para o polo positivo, porque ela tem carga negativa, tá? E isso é feito numa matriz sólida. Essa migração, então a eletroforese é uma técnica de separação de moléculas, tá? No qual elas migram através de uma matriz sólida, que tem uns poros, que separa as moléculas por tamanho. Mas como a gente está falando de um campo elétrico, ela, na verdade, separa por densidade de carga. Mas como a carga é dada pelo grupamento fosfato, e cada nucleotídeo tem um grupamento fosfato, a densidade de carga de uma molécula de DNA é sempre a mesma. Então, quando a gente aplica essa técnica de eletroforese para uma mistura de moléculas de DNA, a gente está separando elas unicamente pelo tamanho, já que a densidade de cargas ela é a mesma, né? A molécula que corre mais rápido tem os menores tamanhos, por isso que ela vai mais rápido, e as moléculas que correm mais lentamente têm maiores tamanhos. Então, essa observação que eu estou falando, ela é bem aplicada para moléculas lineares. Para moléculas circulares, isso vai depender também se a molécula está na forma relaxada ou na forma supertorcida. Então, o que a gente pode visualizar aqui nesse gel e é o que sugere aqui nessa figura. Bom, o conteúdo de hoje, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre estruturas de DNA e de RNA. Então, o DNA foi uma estrutura determinada primeiro do que a estrutura do RNA, foi uma molécula descrita ou melhor estudada com mais antecedência do que a molécula do RNA. Mas eles já sabiam algumas informações que, a partir do DNA, a gente fazia proteína. E tinha sempre a questão. Então, você faz proteína a partir do DNA. Hoje em dia, a gente já sabe mais informações sobre isso, mas, como eu falei, o conhecimento vai sendo construído, né, ao longo do tempo, através de vários experimentos. E uma das evidências que deveria existir um intermediário entre o DNA e a proteína foi quando se estudava a célula dos eucariotos, porque o DNA ficava no núcleo e a síntese de proteína ocorria no citoplasma. E a gente não encontrava DNA, se a gente pegar uma célula de eucariota agora, a gente não vai encontrar DNA no citoplasma. Tá certo? Então, deveria existir alguma coisa que pudesse sair do núcleo e ir para o citoplasma, onde ocorria a síntese de proteína. Então, essas suposições levaram a investigações no qual se descreveu a molécula de RNA. E isso hoje é o que a gente chama do dogma central da biologia molecular. Do DNA, a gente faz RNA num processo chamado de transcrição, a gente vai ter aula abordando sobre isso, e de RNA a gente faz proteína num processo chamado de tradução. A gente também vai ter uma aula sobre isso, tá? E de DNA a gente pode fazer DNA, que é replicação. Também abordaremos isso numa aula, ok? Bom, o RNA. Então, a aula de hoje é apenas para falar de estruturas, né? Então, o RNA, diferente da molécula de DNA, é uma molécula que tem apenas uma única cadeia polinucleotídica, tá certo? Antigamente, o pessoal gostava muito de falar que o DNA era dupla fita e o RNA simples fita. Esse conceito eu considero até errado. Por quê? Porque a gente vai ver que o RNA, apesar de ser constituído de uma única cadeia polinucleotídica, ele pode ter regiões dupla fita. Basta apenas que a cadeia se dobre. Tá certo? Então, está aí uma diferença entre a estrutura do DNA e do RNA. Enquanto o DNA é constituído de duas cadeias polinucleotídicas, o RNA é constituído de apenas uma única cadeia polinucleotídica. A outra diferença é o açúcar. Enquanto o DNA, a gente tem
o açúcar desoxirribose, no RNA a gente tem um açúcar que é chamado de ribose. Novamente, também são 5 carbonos, tá? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, tá? A base nitrogenada continua sendo ligada ao carbono 1, o grupamento fosfato continua sendo ligado ao carbono 5, então, assim como o DNA, a carga líquida da molécula de RNA também é uma carga líquida negativa, em pH 7, tá? Só que o açúcar é diferente. Quanto aqui a gente tem o 2-desoxirribose, aqui a gente tem uma ribose, ou seja, o carbono 2 também tem uma hidroxila ligada, tá certo? E a outra grande diferença também é na composição das bases nitrogenadas, tá? Então, a composição principalmente com relação às pirimidinas. Enquanto no DNA a gente tem a timina e a citosina como base nitrogenada, no RNA a gente tem no lugar da timina a uracila, tá? Ela é muito parecida a uracila com a timina, tá? A grande diferença é aqui, ó. Na vez de ter um grupamento metil, a gente tem um grupamento de hidrogênio. Essa é a diferença, tá? Como eu falei, diferente do DNA que tem uma estrutura super regular, né, que é sempre uma cadeia polinucleotídica, então aquela forma B, que é a mais comum, tem 10 voltas e meia, forma uma cavidade maior e uma cavidade menor com determinado tamanho. O RNA pode formar diferentes estruturas, então ele se assemelha muito a uma proteína. A proteína também não tem uma estrutura regular. Ela tem padrões regulares, né? A folha beta, a alfa-hélice, que são padrões regulares. A estrutura do RNA ela pode formar diferentes tipos de estrutura dependendo da composição das bases, tá? Então, aqui, ó, uma única cadeia polinucleotídica tendo, por exemplo, uma região dupla fita, tá certo? Então, aqui são exemplos de estrutura que a molécula de RNA pode formar. Essa diversidade de estrutura muito se dá por algumas interações que a uracila permite. Então, a uracila pode formar o que a gente chama de tetraalça através dessas interações entre as bases nitrogenadas. Então, isso é possível, pode ter regiões que formem dupla fita, pode ter diferentes regiões que formam dupla fita, permitindo diferentes estruturas secundárias, tá? Outra questão interessante é o padrão de interação base com base. Então, a uracila também, o esperado é a uracila interagir só com a adenina, porque ela entra no lugar da timina, ela interagiria só com a adenina, mas ela também tem um padrão de formação de ponte de hidrogênio compatível com a guanina. Então, ela também pode formar ponte de hidrogênio com a guanina, mas, no caso, formaria só 2 pontes de hidrogênio, tá? Então, ela pode formar essa estrutura que eu chamei a atenção da tetraalça através de interações entre as bases nitrogenadas, mas que não são do tipo ponte de hidrogênio, são esses tipos de interação. E aí ela pode formar, através de ponte de hidrogênio, interação com a guanina. Pode formar também trincas, ó, é comum ela formar trincas com a adenina, através de ponte de hidrogênio. Então, dá uma diversidade de estruturas possíveis de se fazer, tá? Então, quando a gente pensa lá na estrutura, no início da vida, né, nessa diversidade de estruturas que ela pode fazer, ela pode funcionar como uma... Opa, deixa eu voltar aqui, desculpe. Ela pode funcionar como uma enzima, porque se ela tem estruturas secundárias e logo tridimensionais diferentes, ela pode, assim como as proteínas, catalisar reações enzimáticas. Então, se a gente pensar numa molécula que gerou o início da vida, muitas vezes as pessoas atribuem que essa molécula seria o RNA, que ela poderia se replicar, funcionando como um molde, assim como o DNA funciona,
e também podendo catalisar a atividade enzimática da sua própria autorreplicação. Então, existem diferentes enzimas descritas hoje em dia que funcionam através de uma molécula de RNA, e o nome disso é ribosima, tá? E isso é bem interessante. Bom, o conteúdo da aula de hoje era esse. Espero que vocês tenham apreciado o conteúdo, espero que vocês tenham entendido, tá? Agora aqui no meu apartamento está batendo um sol bom aqui, né? Eu vou estar com uma iluminação um pouco diferente do início da aula. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem interagir através da sala de aula, né? Da sala de aula do Google, ou, se vocês quiserem falar o termo em inglês, Google Classroom, mas vamos falar a sala de aula do Google, né? A gente pode interagir por lá, pela sala de aula do Google. Vocês podem mandar um e-mail diretamente para mim. O meu e-mail é eduardo.nogueira, com dúvidas. E é isso. Obrigado. Abraços.